vezes, tá bom? O nosso tema hoje está em Atos 2,17. E o nosso tema hoje é Deus fala através dos sonhos. Atos 2,17, você pode abrir a sua Bíblia, é um texto bem conhecido nosso, já falamos esse texto aqui muitas vezes. Diz assim o texto. Esse texto que nós vamos ler agora em Atos, ele é uma citação de Pedro do profeta Joel, lá do Joel 2, 28 ao 32, que Pedro cita aqui em Atos 2, 17. E diz o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Só até esse verso aqui, verso 18, 17 e 18. Deus fala com o seu povo através dos sonhos. Se existe uma das coisas, querido, hoje em dia, que Deus mais tem se comunicado com o seu povo, é através dos sonhos. Obviamente que a gente precisa ter muita sabedoria para discernir o que é sonhos vindo de Deus, o que é sonhos vindo de nós. Porque senão nós vamos entrar em confusão mental, psicológica, e não vamos saber discernir bem as coisas. E muitas vezes nós vamos se tornar quase que neuróticos, sonhando todo o tempo, toda hora e achando que tudo é de Deus. E não vai ser tudo de Deus. Mas lembrando, sonho sempre foi uma forma muito peculiar de Deus falar com a humanidade. Eu digo com a humanidade porque Deus não falou só com os homens e mulheres de Deus através dos sonhos. Deus falou lá no Antigo Testamento com um monte de reis pagãos que comunicou coisas a esses homens que homens de Deus tiveram que interpretar. É o caso de Faraó do Egito com José, o caso lá do rei do tempo de Daniel, o rei Ciro, o rei Assírio. Todos eles tiveram que revelações através dos sonhos de Deus que foram interpretados por homens de Deus. E no Novo Testamento também não foi diferente. O Novo Testamento tem vários registros nesse teor. Como, por exemplo, os magos que foram a Herodes, eles foram avisados a não voltar ao mesmo lugar, ou seja, voltar a Herodes, como Herodes tinha pedido, através de um sonho que eles tiveram. Está lá em Mateus 2,12. Lá em Mateus 2,13, quem recebe um sonho para não abandonar sua esposa, dessa vez é José, que é avisado também para fugir com Maria para o Egito, devido à grande matança de crianças que haveria de ter. Também ele é avisado por sonhos para voltar, porque no sonho ele é informado que Herodes já havia morrido. E aí nós temos um registro também, que está lá em Mateus 27, 19, que é da esposa de Pôncio Pilatos, durante aquele tempo de julgamento de Jesus, que diz que ela teve um sonho perturbador sobre Jesus. E ela fala a respeito desse sonho para Pôncio Pilatos, durante aquele momento do julgamento, que ela diz bem claramente para ele que não se meta com esse homem aí não, que eu tive um sonho perturbador com ele. E aí nós temos aqui Atos 2,17, recitando uma profecia do profeta Joel, lá no Antigo Testamento, que Pedro referenda aqui em Atos 2,17, quando ele fala estritamente que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu espírito, e diz que os jovens teriam visões e que os velhos teriam sonhos.
E aí a gente vê também, em Atos dos Apóstolos, sonhos acontecendo na vida de muitas pessoas além de profecia. E assim como Deus falou no Antigo Testamento, assim como Deus falou no Novo Testamento, Deus também tem falado de uma forma específica no tempo de hoje também conosco. Obviamente que nós precisamos descartar algumas coisas, porque os sonhos, de uma maneira geral, faz parte da vida da gente, faz parte da hora do nosso descanso. Quando a gente dorme, a nossa mente não para, nosso coração não para, porque se parar a gente morre. E muitas vezes nossas preocupações do dia, nosso cansaço do dia, muitas vezes são transbordados, transmitidos, transformados em sonho. Então a gente sonha às vezes até de forma banal, e muitas vezes o sonho ele vai representar uma carência momentânea que a gente está vivendo. Carência momentânea nas diversas áreas da vida. E aí a gente sonha, né? A gente sonha com comida, que você foi dormir com fome. Você tem pesadelo, porque foi dormir com a barriga cheia. Então por aí vai, você vai vendo algumas coisas. Você está passando um momento de aflição, sem dinheiro, preocupado em pagar uma conta. Você sonha com dinheiro, você sonha com dificuldade. Mas tudo é resultado de uma mente que está trabalhando. Mas no meio de tudo isso, há também os sonhos de Deus. A única questão a respeito dos sonhos de Deus é porque os sonhos de Deus, eles não são apenas uma incomodação momentânea, resultado de um estado físico ou mental que a gente teve. Os sonhos de Deus, eles são muitas vezes repetidos várias vezes, para confirmar que aquilo é diferente daquele sonho comum do dia a dia e do seu descanso. E por tantas vezes, Deus tem se comunicado conosco. E durante esse ano de 2024, que tem sido um ano complicado para nós como igreja, mas também tem sido um ano que o Senhor não tem nos abandonado. Tem sido um ano em que o Senhor tem comunicado conosco através de sonho, tem mostrado coisas muito claras para nós. E o mais interessante é que essas coisas que Deus tem mostrado, elas têm acontecido. Que são sinais claros que esses sonhos não vieram de uma mente vã, de uma mente cansada, de uma barriga cheia, de uma mente preocupada, mas que vieram sim de Deus. Isso que significa que assim como José, assim como a esposa de Pôncio Pilatos, assim como os apóstolos em Atos dos Apóstolos, Deus hoje, nesse tempo, Ele continua nos comunicando através dos sonhos também. Ele continua falando conosco. E isso vem colaborar com aquilo que nós falamos ontem, que Deus não vai fazer nada sem comunicar os seus servos, os seus profetas. Então Deus tem comunicado muita coisa a nós. E quando Deus tem comunicado, como aconteceu aqui com José, Deus tem comunicado para que possa se cuidar para não acontecer. Há outras coisas Deus tem comunicado dizendo que vai acontecer, que não há nada que a gente faça que possa mudar, que vai acontecer. Mas outras vezes Deus tem mostrado para tentar nos desviar do caminho errado, da situação errada que nós estamos seguindo. Muitas vezes Deus tem mostrado também que vai acontecer para a gente se acalmar, para a gente tomar posse de uma palavra que eu trouxe uma quinta-feira aqui sobre a quietude da alma, para a gente se aquietar e saber que a gente tem que se preparar para suportar aquele momento e aquela tempestade. Mas também não é coisa que a gente ache e fique pensando que tudo que a gente sonha está vindo de Deus ou está vindo do cão. Não. Às vezes é só resultado também do estado de espírito seu, do momento que você está vivendo. Mas também, quando aquilo está vindo de Deus, aquele sonho ele vai voltar à sua vida. Ele vai impactar você de uma forma diferente. Ele vai impactar você do seu lado espiritual.
Ele não vai impactar você de um lado totalmente contrário àquilo que corresponde à palavra de Deus. Mas vai incomodar você na sua área espiritual. E de alguma forma, no seu dia, nos dias que se seguem, haverá sinais que irá mostrar e fará você lembrar daquele sonho que você teve, como um sinal de Deus, como algo de Deus enviado a você. Mas tudo bem, o que fazer nessas horas então? O que fazer quando Deus nos comunica através dos sonhos? Muitas vezes a gente toma algumas decisões erradas. A gente sai dizendo para quem não é para dizer. A gente bota no ventilador para tudo que é gente. Às vezes, colocar no ventilador para tudo que é gente é até amaldiçoar a vida da gente. Porque muitas vezes as coisas precisam ser colocadas para a pessoa certa, no momento certo. Às vezes a gente precisa procurar pessoas que Deus vai nos guiar a elas, para que elas possam explicar para a gente, nos confortar e nos consolar. Não é para sair espalhando. Digamos que nós tenhamos um sonho não muito legal com a igreja, e você espalha para a igreja. Sabe o que vai acontecer? Que você espalhou, o inimigo vai aproveitar daquilo, vai levar medo a muitos corações, vai levar pessoas a se tornarem instáveis espiritualmente e muitas pessoas se afastar da igreja, com medo. Há coisas que Deus está falando conosco porque Deus quer dizer, através de você, eu quero que você faça alguma coisa, eu quero que você ore. Deus está dizendo isso para você, ore por isso, ore por aquilo. Acorde mais cedo para orar, acorde de madrugada para orar. Por isso que eu estou colocando isso para você. E às vezes a gente precisa realmente fazer como Gideão. A gente lembrar daquilo e colocar diante de Deus e dizer: Senhor, esclarece o meu coração através disso que está me importunando. Veja só o que aconteceu com o faraó. Ele ficou importunado com aquele sonho. E aquele sonho não era um sonho qualquer. E também não podemos dizer que Faraó era uma pessoa que não sonhava e teve um sonho uma vez e ficou perturbado, não. Como qualquer ser humano, Faraó sonhava. Mas aquele sonho que ele teve era bem diferente. E aquele sonho voltou uma segunda vez para ele. E aquilo importunou o coração dele. E ele ficou dizendo: alguma coisa isso quer significar. Alguma coisa isso quer dizer. E diante disso, é que José é chamado para interpretar o sonho, e não é que o sonho dele tinha vindo da parte de Deus. Era para abençoar o Egito, era para abençoar José, mas Deus estava usando ele. Então, querido, das primeiras coisas muito importantes que a gente precisa fazer quando a gente sentir que está vindo sonhos de Deus sobre nós, primeiro é a gente pedir confirmação a Deus. Peça confirmação a Deus. A não ser aquilo que eu falei ontem, né? A não ser que você seja tão racional, tão matemático, tão incrédulo, que você desconsidere. Pode ser também. Pode ser também. Mas se você... Por isso que o chamado ontem foi para que você fosse crédulo, não incrédulo. Para que você possa elevar isso a Deus. Perguntar a Deus, pedir orientação a Deus, pedir a Deus que lhe mostre uma pessoa, que lhe indique o caminho, uma pessoa que lhe diga alguma coisa para você, ou que pelo menos leve você em oração. Porque quando o faraó contou o sonho dele para Daniel, Daniel não foi atrevido para ir logo dizendo o que era. Daniel: vou orar, e o meu Deus, o Deus dos céus, haverá de revelar o que significa o seu sonho. Que às vezes a gente precisa parar e orar e pedir entendimento a Deus e não colocar no ventilador. Então precisamos ter cuidado, querido, também com os sonhos, que eles podem ser perigosos na vida da gente também e nos tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa neurótica, uma pessoa que descontrolada com aquilo que Deus está falando conosco. Se Deus tem lhe revelado sonhos, então aquiete-se diante de Deus, fale com Deus, jejue, se separe, que Deus vai comunicar, porque o que vem de Deus, Ele vai explicar para nós de uma forma bem especial. Essa é a primeira coisa muito importante, querido. Mas quando o sonho vem de Deus e você tem um entendimento do que significa,
Então é hora de agir. Você tem que agir. Porque muitas vezes, querido, a gente age contrário àquilo que Deus tem nos revelado. Eu acho que um dia eu falei para vocês aqui que eu sonhei batendo o carro, não foi? Aí eu acordei no outro dia com aquele sonho muito claro na minha cabeça. E eu passei aquele dia assim muito atento no trânsito. Se eu ficar muito atento no trânsito, porque eu sonhei com isso, isso é um aviso de Deus. Mas num minuto que eu tirei a atenção, eu bati no velhinho, aqui em frente ao Carnaúba. Até falei para vocês que o homem me cortou errado na mobilete, né? Ele estava aqui, carro parado, aí ele passou na mobilete aqui, entre outro carro passou nesse sentido, não nesse sentido, assim. E o sinal abriu. Quando o sinal abriu, eu só senti que bati em alguém. Aí eu fiquei vendo assim, só vi aquela cabeça levantando, era um senhorzinho na mobilete. Aí ele sabia tanto que ele estava errado, que ele subiu na mobilete e foi embora, não disse nada. Mas aí eu me lembrei imediatamente do sonho. Eu perdi a atenção naquela hora ali que eu parei ali no trânsito do Carnaúba. Deus comunica, querido, com a gente. Deus comunica perda, Deus comunica ganhos, Deus comunica cura, Deus comunica enfermidade. Deus comunica tempo de dificuldade, Deus comunica tempo de prosperidade, Deus comunica com o seu povo, de diversas formas. Mas hoje nós estamos falando através dos sonhos. Ah, mas porque nós, pastor, isso acontece muito nessas igrejas de tendência pentecostais, mas não acontece na igreja da gente. Acontece. Muitas vezes é que a gente é tão racional, é tão insensível, que a gente não percebe que Deus está falando conosco, que Deus está falando com você. Mas o mais interessante pensar, quando a gente olha para todos esses textos, é você achar que não, Deus só se comunica com o pastor, com os presbíteros, com os diáconos que são oficiais. E a gente esquece de algo muito particular, que o apóstolo Pedro nos fala, que ele diz que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo do sacerdócio de todos os crentes. Não existe mais um sacerdote específico, especial, dono do poder. Qualquer um de nós, Deus pode falar. Deus tem escolhido uns para ser pastores, para ser presbíteros, para ser diáconos, para ser mestres, para serem profetas. Mas Deus fala com o seu povo. Deus se comunica com o seu povo. E Deus se comunica de uma forma muito específica para consolar, para confortar, para ajudar, para fazê-lo prosperar, para se cuidar. E a gente só precisa entender uma coisa, que Deus fala conosco. Agora é verdade também, querido, que para a gente entender que é Deus falando conosco, nós vamos perguntar a nós mesmos como é que nós estamos diante de Deus. Porque quanto mais íntimo nós estamos de Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais tempo nós jejuamos, quanto mais tempo nós temos em comunhão com a igreja, quanto mais tempo nós dedicamos à obra de Deus, mais aguçado vai estar também as nossas emoções para entender Deus falando conosco. O contrário também é verdade. Quanto mais mundano a gente está, quanto mais pecador nós estamos, quanto mais distante da comunhão nós estamos, quanto menos oramos, quanto menos exercitamos a fé, quanto menos frequentamos a igreja, quanto menos também vamos entender que é Deus falando conosco. E muitas vezes nessas horas, o inimigo se levanta contra nós. E muitas vezes nessas horas, quando nós temos um sonho, por exemplo, muitos ficam perturbados. Fica profundamente perturbado e sai pedindo ajuda, tudo que é gente cristã e do mundo, tomando caminhos errados, como fez Saul, que procurou o vidente, o feiticeiro, para fazer levantar o espírito de Samuel, porque ele não tinha uma resposta de Deus. E ele foi condenado por isso. O nosso convite essa noite, para nós encerrarmos essa parte, é 2. Primeiro, Deus continua falando com o seu povo através dos sonhos. E Deus pode falar com você.
Talvez Deus tenha falado com você durante esse ano. Talvez Deus vai falar com você durante um novo ano ou no restante do ano que nós temos. Segundo, é quando você entender que é Deus falando com você. Ou melhor, para você entender, faça como Gideão. Peça prova a Deus. Se humilhe diante de Deus. Entre em oração, jejum. Faça um pacto com Deus para que você entenda o que Deus está lhe dizendo. Porque você sabendo o que Deus está lhe dizendo, você vai saber também como agir. Mas uma coisa muito certa para concluir, não é para você ficar com medo. Não precisamos ficar com medo dos nossos sonhos, não, que são dados por Deus, não, querido. Essa é outra questão de nós cristãos. Muitas vezes a gente tem medo. Outro dia eu disse que se você quer ter uma experiência com Deus sobrenatural, pode pedir a Deus que Ele vai dar essa experiência. E algumas pessoas dizem, Deus me livre, eu tenho medo. Você não precisa ter medo, não, das coisas de Deus. Deus não tem o propósito de nos assustar, de nos amedrontar. Deus tem o propósito de aumentar a nossa fé, de nos ajudar, de nos esclarecer, de nos preparar para que a gente não venha sofrer e sofrer em vão. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos refletir sobre esses pontos aqui falados essa noite e levar para o nosso coração com muita seriedade, com muita fé, com muita profundidade, com muita espiritualidade, para que você possa escutar a voz de Deus falando com você. Nós vamos estar nesse momento em oração. E nós vamos colocar diante de Deus 3 pedidos. Nós vamos pedir a Deus que nos ajude. Eu coloquei aqui que Deus nos ajude a receber os sonhos com sabedoria. Que aquilo que vem de Deus se receba com sabedoria. Em segundo lugar, pedir a Deus que Deus nos dê discernimento para compreender aquilo que está vindo de Deus, os sonhos estão vindo de Deus. E em terceiro lugar, que Deus nos dê sabedoria para nós buscarmos ajuda, orarmos pelos nossos sonhos, para que eles fiquem bem claros na nossa caminhada, na nossa vida, e a gente saiba de verdade o que fazer. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus amado, nós te louvamos porque Tu és um Deus de mistério. Tu és um Deus presente, invisível, mas real. Um Deus que caminha com seu povo. Assim como naquele tempo Tu caminhaste com teu povo, Pai, de dia e de noite pelo deserto. Tu és o mesmo Deus que caminha com teu povo. E tomando aqui, Pai, as palavras do profeta Amós. Nada, Pai, Tu faz segundo os Teus propósitos, sem avisar os Teus céus. E Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor se comunica com o Teu povo também através dos sonhos, Pai. Ó Deus, portanto, nos ajude a receber os sonhos que vêm de Ti com sabedoria, Senhor. Também, Pai, Te pedimos discernimento para compreendermos esses sonhos. E discernimento para diferenciar os sonhos que vêm de Ti e os sonhos que fazem parte da nossa natureza, do nosso descanso, das nossas preocupações, das nossas emoções, do nosso mal-estar físico, Senhor. Dai-nos, ó Deus, esse discernimento, Senhor. Nos guia, Pai, a um encontro real contigo, Senhor. Para tanto, Senhor, que o Senhor nos dê essa sabedoria de nós orarmos, intercedermos, ó Pai, por aquilo que Tu está nos comunicando pelos nossos sonhos. Nos ajude, Deus, para que nós possamos receber, Pai, a orientação que vem de Ti. E não tenhamos, ó Pai, medo, mas tenhamos, ó Pai, serenidade,
quietude, tranquilidade, alegria, gratidão de saber que o Senhor está falando conosco. E nós, ó Pai, como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e Igreja Presbiteriana Independente de Messejana, fala conosco, Senhor. Fala com os teus servos. Dá sabedoria, Pai, aos homens e mulheres dessa igreja, para entender a tua voz. Dai-nos sabedoria, Senhor, para recebermos aquilo que vem de ti, para tomarmos as decisões certas, para deixar o Senhor agir, para tomarmos o caminho agradável aos teus olhos. Nós só queremos, ó Pai, te servir, Senhor, te adorar, Senhor. Nós só queremos, ó Pai, que a nossa igreja, Pai, seja uma agência do céu, uma agência missionária na terra, onde através desse trabalho aqui, as pessoas conheçam o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Para tanto, ó Pai, derrama sobre nós os dons do Espírito, Senhor, para que sejamos uma igreja que chame a atenção tua, Pai, pela manifestação do teu Espírito. E manifestando o teu Espírito aqui, Senhor, nós possamos, ó Pai, trazer a esse lugar pessoas que precisam de ti para serem curadas, para serem alcançadas e para serem restauradas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. De pé.